Que bom estar de volta. Lição 10. A função da mordomia cristã. Nós já estudamos o que é mordomia, já estudamos oferta, dízimo, uma opção de coisas. E agora uma lição bastante prática, falando sobre a função da mordomia cristã. O tema dessa semana vai versar sobre a relação da mordomia com as grandes verdades bíblicas. A mordomia é algo que está em toda a Bíblia. Alguns reduzem mordomia apenas a dízimos e ofertas. Não é só isto. A mordomia tem que ver com a administração da vida, a vida total do indivíduo e a sua relação com Deus, sua relação com o próximo, a sua relação com o presente e a sua relação com a eternidade. Então, nessa semana, nós vamos enxergar a função da mordomia cristã em operação de uma forma bastante didática, o autor nos colocou. A explicação do autor é bastante interessante. Eu até trouxe um carrinho aqui, é do meu filho esse carrinho aqui, ele já está moço, mas não usa mais, e eu tirei lá dos brinquedos do meu filho. Esse carrinho aqui tem rodas, não é? Como todo carro naturalmente tem. Eu tirei aqui uma roda para você entender. A lição dessa semana, ela trabalha com alguns conceitos. O primeiro conceito é que toda mensagem ou doutrina bíblica tem que ter a Jesus como o eixo. Aqui está um eixo bem fininho, pequenininho, de um carrinho de brinquedo, mas você entende o que é isso, né? Jesus é o eixo ao redor do qual giram todas as outras coisas, né? No livro Evangelismo, na página 186, Ellen White diz assim: Jesus é o centro vivo de todas as coisas, ou seja, Jesus é o centro também da nossa mordomia. Isto é, toda a nossa vida tem que ser administrada tendo Jesus como centro. Então, se eu vou comer alguma coisa, se eu vou beber alguma coisa, se eu vou vender, se eu vou comprar, eu devo sempre me perguntar: Jesus faria isto? Jesus aprovaria isto? Há até um livro que existia aí no passado, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, isso é interessante a gente perguntar. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne já não é mais meu, não é? É Cristo que está vivendo em mim. Vivo na fé no Filho de Deus. Então, Jesus é o eixo sobre o qual gira tudo. Inclusive a mordomia cristã, que é a administração da vida, é a minha relação com a vida, com as pessoas, a minha relação com o próprio Deus. Mas há um segundo aspecto que o autor colocou de forma didática, é claro. Há um segundo tema nas Escrituras Sagradas. O tema principal é Cristo, é o eixo. Ele chamou este aspecto de o cubo. Aqui nesta rodinha não dá para você perceber, mas é uma espécie de cubo que encaixa no eixo aqui e faz o carro, a roda, logicamente, girar, não é? Ele diz que o santuário é o cubo da roda, porque este cubo, que é o centro da roda, não é? Que é o miolo da roda, é, na verdade, o estabilizador da roda para que ela possa andar. Então ele disse que o santuário é o cubo da roda, dando estabilidade à nossa fé. Por quê? Porque é a partir do santuário que nós compreendemos, que nós entendemos o que Cristo fez e faz e fará por nós, né? No livro de Hebreus, isso é muito claro, que hoje Jesus ministra no santuário celestial. Ele está lá à nossa disposição. Então, ao entendermos o que Cristo fez por nós, através dos serviços do santuário, nós podemos desenvolver uma mordomia melhor. Mordomia esta que se revela quando estamos mais próximos de Jesus, seu ministério e sua missão. Mas há um terceiro ponto ainda, falando sobre a roda. O autor disse que tem o eixo, tem o cubo que dá estabilidade à roda, que vem a ser a doutrina do santuário, que nós entendemos então o plano da salvação a partir do santuário terrestre e agora do santuário celestial. Ele disse que há os raios da roda. Essa é uma roda pequenininha, mas ela tem raios, aqui de plástico, logicamente, mas há raios de ferro, não é? Numa roda normal. Esta roda normal tem raios, e estes raios que se ligam, que representam, que fazem a roda, digamos assim, estar fixa no chão, estar firme, dão firmeza para ela, são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Não é? E eles representam a missão que nós temos que proclamar ao mundo.
Então, na nossa mordomia, nós vivemos, comemos, vendemos, trabalhamos, mas nós temos que dedicar tempo, dedicar os nossos talentos, dedicar o nosso dinheiro, inclusive, para que essa missão avance. Os 3 anjos representam os servos de Deus pregando o evangelho em todo o mundo. Então, o autor comparou isto aos raios de uma roda, que fazem com que a roda, de fato, ande e, de fato, cumpra a sua função. Não é? É interessante também que os raios, eles têm um contato com o chão, eles dão firmeza para a roda, para o andar do carro. O que isso quer dizer? É que quando você fala das 3 mensagens angélicas, ali você tem não apenas a ideia que você deve ir e proclamar, mas também tem o conteúdo disso. E lá deixa muito claro que deve ser proclamado o evangelho. Esse evangelho, mas ele diz evangelho eterno. Não é qualquer evangelho barato por aí, mas é o evangelho bíblico puro, pregado desde os primórdios. É o evangelho da graça de Deus. É o evangelho que fala também da lei de Deus que deve ser obedecida. É um evangelho que fala de adoração, porque o texto de Apocalipse 14, 6 a 12 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é hora do seu juízo. E adorai a quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa expressão nos lembra o livro de Êxodo, capítulo 20, especialmente o mandamento do sábado. Então, os raios da roda representam as 3 mensagens angélicas. E, finalmente, o 4º ponto, logicamente nesta roda é de plástico, mas numa roda normal de ferro, na antiga Roma, nas carruagens romanas, tinha ali um filete de ferro que envolvia e fortalecia toda a roda, que dava um suporte para ela, para que ela não se arrebentasse facilmente diante daquelas estradas esburacadas, problemáticas, diante dos altos e baixos, não é? Então, o autor diz o seguinte, que a mordomia cristã é como se fosse esse revestimento de ferro ao redor da roda, tornando-a mais forte. Por quê? Porque na vida, como na estrada, nós enfrentamos altos e baixos, mas nossa relação com Deus vai determinar nossa força. Nossas ações como mordomos ou como administradores dos bens de Deus são como este ferro na roda que toca o chão, né? E essas ações de mordomia, que é administrar bem os bens que Deus nos deu, essas ações, na verdade, elas vem da nossa relação com Cristo, né? Eu lembro aqui de João 15, verso 5, que diz assim: sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Então, é bom a gente pensar um pouco nisto e pensar como é que as coisas de Deus funcionam, não? Então, aí está o carro pronto para andar e cumprir o seu papel, né? Para concluir, a gente podia então terminar com toda essa ilustração, fazendo uma pergunta: como tem sido o desempenho da minha mordomia cristã diariamente? Como é que tem sido? Eu tenho proclamado o Evangelho através da mordomia cristã. Cristo é o eixo da minha vida. Eu tenho sido fiel nos talentos que Deus me deu. Tenho sido fiel no dinheiro que Deus me deu, devolvendo a parte dele para a pregação do Evangelho, para proclamar a tríplice mensagem angélica ao redor do mundo? Pense nisso, discuta um pouco com seus alunos. Semana que vem a gente se encontra aqui. Um abraço e até lá.